Olá, muito boa noite. Muito boa noite para você que está chegando. Muito boa noite. Vamos fixar aqui. E essa é a nossa live quinzenal, onde a gente traz os principais temas escolhidos por vocês mesmos, né? E hoje o tema escolhido é maternidade e carreira. E quem não passa por esse desafio? Qual das mulheres não passou ou ainda não vai passar por esse desafio de conciliar carreira e maternidade? Porque é um desafio muito grande, não é? É um desafio muito grande e hoje nós vamos abordar sobre esse tema maravilhoso, escolhido por vocês, né, o mês passado. Esse é o penúltimo tema da nossa lista e aí vocês podem começar já a mandar o que vocês querem ver por aqui, o que vocês esperam ouvir por aqui, tá? Então, coloque aí a sugestão de temas para vocês, podem colocar hoje mesmo aí, aproveitem essa oportunidade para nos dar esse feedback. E hoje eu vou trazer uma convidada super especial. É uma extraordinária profissional, mãe também, é mãe, né? Mãe, assim, segunda viagem, mas recém teve uma bebezinha, mas ela me assustou, porque quando em menos de um mês ou um mês ela já estava de volta à carreira, de volta às suas atividades, né? E conciliando de maneira assim extraordinária os seus dois papéis. Seu papel de diretora de uma instituição, né, consolidada, uma instituição de alta credibilidade, ao mesmo tempo amamentando, exercendo o seu melhor papel, que é o de ser mãe, né? E hoje nós vamos trazer aqui a minha convidada, vamos ver se ela já está aqui, é a Thaís Ramalho. Ela não está aqui, mas já já ela entra e vamos falando aqui. Não é como ter uma carreira bem-sucedida sem abrir mão de acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Como conciliar isso? Como conciliar isso? E a carreira é um dos principais pontos de conflito quando uma mulher se torna mãe. Muitas mulheres abandonam suas carreiras para se adequarem à nova dinâmica familiar. Isso quando não são enxotadas do mercado de trabalho. E aí tem uma pesquisa que diz, olha, a Thaís já está aqui, eu já vou colocá-la aqui. Vamos colocar aqui a minha convidada super especial. Vamos colocá-la aqui. Eu já vou pedir para você pegar o seu aviãozinho e convidar quem você gosta, as suas amigas, as pessoas que você ama, para estar aqui conosco também nesse bate-papo maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser engrandecedor para você. Olá! Não combinamos, né? Mas isso aqui que eu chamo de bafom. Gente do céu! Seja muito bem-vinda aqui. Primeiramente, eu quero te dar os parabéns. E eu quero dizer para você que cada aniversário é uma nova oportunidade para celebrar a vida. Então, que você celebre Amém. a sua vida, que você celebre esse recomeço, com a chegada da Julinha, que seja um renovo na sua vida, que seja um ano novo, assim, cheio de prosperidade, cheio de paz, cheio da presença de Deus, com muita sabedoria. Que Deus te Amém. ilumine no seu melhor papel, que é o papel de ser mãe. Viu? Então, que Deus te abençoe nisso. E assim, eu quero te agradecer e dizer que é uma honra tê-la aqui comigo. É uma pessoa que eu admiro demais, te admirava como Amém. profissional, admiro como mãe também. E aprendi a admirar mais ainda depois da Julinha, porque você mostrou e tem mostrado como brilhantemente você tem conciliado esses dois papéis, de ser mãe, ser uma mãe extraordinária, ser uma mãe presente e, ao mesmo tempo, estar liderando pessoas. Eu vejo as suas reuniões, eu vejo o que você está fazendo e, assim, como é que você consegue isso, Thaís? Eu quero que você se apresente para o nosso público. E eu peço para você também, Tatá, pegar o seu aviãozinho aí. Vamos compartilhar agora, antes da gente começar a falar? Sim. Vamos convidar as pessoas aqui para estarem conosco, que eu tenho certeza que vai trazer um grande aprendizado. Nós vamos falar esse bate-papo e nós vamos estar falando da nossa vida real. Não vamos inventar, não vamos trazer mistérios,
mas nós vamos trazer sobre a nossa vida, o nosso dia a dia, como a gente consegue, né? E a grande pergunta é essa: como ter uma carreira bem-sucedida sem abrir mão de acompanhar os nossos filhos, nos livrando dessa culpa, dessa autocobrança exagerada, dessa exigência de sermos perfeitas e darmos contas de tudo a tempo e a hora? Como que a gente consegue ter um equilíbrio emocional, né, para lidar com esses desafios? Já mandei aqui para várias pessoas. Também. Então, se apresenta, minha amiga. Se apresenta, você tá linda. Gente, não foi combinado, não, mas isso é rapó, né? É, aqui de Laranjinha. Eu sou, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu tenho te acompanhado, você tem, nessa quarentena, né? Você passou a fazer mais lives e tem se posicionado, e eu tenho certeza que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Parabéns pelo Amém. seu posicionamento. E eu fico muito feliz mesmo com o seu convite. Eu sou Thais Ramalho, tenho 39 anos, completei ontem. Obrigada, obrigada por todo o carinho, né, pela mensagem. Eu fico muito feliz com isso, porque eu vejo o cuidado e o amor de Deus, sabe, em todas as coisas. Seja numa mensagem, seja às vezes só no olhar a gente percebe o amor de Deus. E é isso, eu sou empresária, né? Sou cearense, moro aqui em Brasília há quase 5 anos. Vivo hoje um estilo de vida que até 2012 eu jamais imaginei viver. Primeiro que eu jamais imaginei ser mãe, porque eu tinha uma crença limitante na área da maternidade. Eu achava que eu não poderia ser mãe. E para completar, para reforçar essa minha crença, eu perdi 2 filhos antes de 2012, né? 2 bebês, tive um parto prematuro mas o bebê não sobreviveu, né? Ficou ainda 3 dias na UTI, mas não sobreviveu. Então isso para mim foi um baque, assim, foi muito forte, foi muito traumático. E eu estou trazendo isso porque para contextualizar exatamente o meu estado atual, sabe? Eu vejo literalmente que Deus, ele nos dá, ele tem me dado muito além daquilo que eu pedi, que eu imaginei. Eu tenho o meu mural da vida extraordinária, mas assim, eu tenho ali porque eu tenho uma visão positiva de futuro hoje. Mas eu não posso limitar aquilo que Deus quer me dar apenas naquela foto, naquelas fotos que eu tenho, porque Ele tem me dado muito além, né? E assim, eu lembro que, por exemplo, eu jamais imaginei ser mãe de menina, né? Eu passei por 5 gestações, as 4 gestações que eu tive antes da Júlia eram meninos, deu tempo de fazer exame antes para saber o sexo. Então, assim, eu tinha medo de ser mãe de menina, né? Eu não sabia como lidar, eu não crenças, muitas crenças que me impediam de me ver como uma mãe de menina. Então, assim, de 2012 para cá eu tenho vivido um processo, né, que me trouxe e que me faz fazer o que eu faço hoje, trabalhar, buscar equilíbrio em todas as áreas, cuidar do marido, cuidar da casa, assim, multitarefas, mas de uma forma equilibrada. Esse é o objetivo. Como é que eu posso ser uma excelente mãe? Como é que eu posso ser uma excelente esposa, uma excelente gestora? Né? Como é que eu consigo conciliar tudo? Então, assim, eu acho que essa pergunta, né, não é só dizer, eu não tenho tempo de me cuidar, eu não tenho tempo de fazer isso, de fazer aquilo, mas eu acho que aquilo que eu deixo de fazer, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não faço hoje é pelo que eu não sei. Às vezes é só levantar a mão e pedir ajuda, né? Uma coisa que eu nunca tive babá, certo? E eu tinha um certo receio, uma trave muito grande com relação a babá. Eu falei assim, então, olha, quem tem que criar meu filho sou eu, então não vou terceirizar.
Só, Lu, que com a chegada da Júlia, até que você falou, eu lembro que você, quando você me viu, né, trabalhando presencialmente, e assim, foi um desafio vencer isso para mim, porque eu não conseguia deixar para o Guilherme. Guilherme ficou comigo, eu fiquei com ele todo o tempo, até os 2 anos, assim. Eu não trabalhava, na verdade, foi na época que eu fiz todos os cursos da Febracis, comecei a fazer atendimento de coaching, mas assim, os horários bem flexíveis, na medida que quando eu tinha um atendimento, eu deixava ele com a minha mãe, então assim, nunca com uma pessoa que eu não conhecesse, assim, uma pessoa que eu não tivesse um vínculo. E aí com a Júlia, eu me sinto mais segura, eu tenho assim uma tranquilidade, eu não sinto culpa, sabe? Sim. Porque eu sei o tempo que eu dou para ela, né? Que ela é minha prioridade, que a gente tem ali um tempo de qualidade, de cuidado. Então, eu comecei na gestação dela, eu falei, não, eu não vou contratar babá. Eu vou dar conta de fazer tudo. Eu vou dar conta da empresa, das minhas demandas e também vou dar conta da Júlia. Imagina, né? Olha só que, que arrogância, né? Assim, porque, Sim. gente, impossível. Impossível, porque eu não posso, eu não consigo fazer tudo sozinha, apesar de por um momento eu falei assim, não, eu consigo, eu dou conta. Parecia não, eu queria provar para mim mesma que eu conseguiria conciliar essas duas funções, sabe? Aham. Então eu passei essa gestação aí, a maior parte da gestação, em quarentena, né, em home office. Então isso ajudou bastante, assim, eu me adaptar a esse trabalho, essa jornada flexível, porque assim, eu vou à empresa 1, 2 vezes na semana, né? Geralmente esse é o meu planejamento. Aham. E aí os outros dias eu faço o meu trabalho de casa mesmo, né? E com isso a Julinha fica bem, bem assistida. Mas eu vejo, o que que assim que eu vejo? Às vezes você está em reunião e você está aqui amamentando. Então, assim, eu acho que a pandemia te ajudou muito nisso. Mas mais do que isso, o que que eu vejo em você? Eu vejo você uma pessoa equilibrada, mas não só equilibrada emocionalmente. Você é uma pessoa que traz muito a sua espiritualidade. Eu vejo isso muito presente em você. Então, assim, não Uhum. tem como nós sermos desequilibradas quando você tem um pilar espiritual, no meu ponto de vista, é, como centro. Seu pilar espiritual sendo o centro de tudo, e a partir dali tudo se deriva, né? Tudo se equilibra. E eu vejo isso pelas suas postagens, né? Então, você fala muito ali de Deus, eu vejo muito essa sua comunhão com Deus, buscando esse equilíbrio em tudo nele, né? Então, eu penso que isso te ajuda bastante também, não é, Thaís? Eu não tenho como desvincular, eu não tenho como. Tudo que eu vivo hoje, tudo que eu faço, o que eu sou, é porque Deus, é porque Ele quem me capacita, Ele quem me direciona, né? Então não tem como é, eu deixar Deus de lado. Acho que a internet dela. Eu não sei se é a sua ou se é a minha, Thaís. Pois é, eu tô tirando aqui, deixa eu tirar do. Pronto. Acho Tá, que para mim tá, melhorou. melhorou. Eu não estava travado, você estava travada para mim. Você estava me ouvindo? Eu estava te ouvindo. Maravilha. Então, durante de 2012 para cá, por algum momento, eu deixei Deus de lado. Eu foquei nas outras áreas da minha vida e aí eu comecei, eu estava fazendo da maneira, eu estava fazendo o contrário.
Bíblia diz que eu tenho que buscar primeiro o Senhor, Isso. porque depois ele vem e me supre, né? E aí eu inverti a ordem. E aí eu paguei um preço muito alto, né? Mesmo com todo o Sim. conhecimento, mesmo com toda a ferramenta que eu tenho acesso, por um momento por ter deixado de buscar em Deus o direcionamento dele para minha vida, tudo desandou. Tudo desandou. Eu paguei um preço muito alto, né? Ao ponto de ter que usar a medicação, né, para dar uma alinhada, porque eu era muito ansiosa, me cobrava muito, né? E assim, eu não. Quando eu entendi que estava, porque eu estava começando, que eu estava fazendo errado, que eu estava fazendo, tive essa consciência, então eu fui buscar ajuda, né? E voltar mesmo para o Senhor, no sentido de buscar ter intimidade, de buscar fazer a vontade dele, de entender, de ouvir. Então, então por isso, né? Eu entendo que não dá para que não dá para desvincular Deus de tudo isso, sabe? Porque Sim. se não fosse ele, eu não estaria nem aqui conversando com você agora. E assim, tá. Eu conheci você, salvo engano, em 2016. Foi quando eu conheci você, foi quando eu conheci a Febracis. E de lá para cá eu venho acompanhando uma transformação muito grande em você. Eu me lembro em É, 2019, acho que foi do ano passado que eu te vi, né, lá em Goiânia, que eu já vi uma nova Thaís em tudo, uma nova Thaís na comunicação verbal, na comunicação não verbal, na sua forma de se apresentar, na sua autoconfiança, né? E eu falei, dentro de mim, eu falei, a Julinha vai chegar. Eu falei dentro de mim isso porque assim, eu fiz o curso com o Giovanni e o Giovanni já tinha falado da promessa que ele estava esperando, e já tinha inclusive o nome que nós profetizamos, e nós compramos inclusive uma roupa para a Júlia. Então, assim, a fé que vocês tinham não era só a sua fé, era o Giovanni também. E ele acreditava muito nisso. E ele falou que era a Júlia, e quando eu te vi totalmente diferente, eu tive a certeza dentro do meu coração que a Júlia viria, que a Júlia ia chegar. E aí você passou o tempo, você realmente apareceu com a Julinha, você apareceu grávida, né? E olha só, a Júlia, que linda, que fofa. Essa princesa, a Júlia já era amada, a Júlia já era desejada por dezenas, centenas de coaches, de master coaches que estavam sendo formados pelo Giovanni. Então, assim, a promessa que você estava esperando não era só sua, era de uma centena de pessoas que resolveram acreditar também e profetizar, né, para que a Júlia chegasse. Então, assim, eu penso que tudo está relacionado realmente a esse seu novo centrar, ao seu novo equilíbrio, ao seu encontro realmente, quando você teve certeza de quem você era, o que você merecia. E eu achei lindo você dizer o seguinte: eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Mas não, eu não preciso dar conta de tudo. É justamente a coragem de ser imperfeita, a coragem de ser frágil, de mostrar sua vulnerabilidade. Muitas mulheres querem ser super mulheres e ao ponto de não demonstrar sua fragilidade. Não é? E quando você demonstra a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, para mostrar isso, né? Você trouxe isso na sua fala. Enquanto eu não reconhecia, enquanto eu não entendia que eu não precisava ser perfeita, que eu não precisava para ser aceita. Então, eu acho que começa daí, essa cair a ficha mesmo, sabe?
que, por exemplo, eu fazer um vídeo para eu postar uma foto, eu fazia, sei lá, 10 vídeos antes de escolhia um. Então, assim, sempre era uma perfeição que eu achava que tinha que ter, que que me Limitava, impediu, limitava. limitava, e eu perdi muitas oportunidades com isso. Sim. Entende? Eu perdi muitas oportunidades. E assim, você fala, ah, Thais, mas você já conhecia todo o processo, já passou por todo o processo, é, é, já experimentou as ferramentas, você tem acesso a isso. Sim, mas eu não posso deixar. Por exemplo, eu sei das ferramentas, eu sei do meu ponto fraco. Então, eu sei que eu não posso deixar de fazer certas ferramentas nunca, sabe? Porque é o que me. É como se. Não é porque uma vez que eu vivi uma experiência que transformou a minha vida, pronto, eu não vou mais ter que lidar com aquelas situações do passado, sabe? Sim. Eu tenho que renovar minha mente, sim, assim como a Bíblia fala, né? Que a gente tem que renovar a mente diariamente, trazer sempre a consciência de que aquilo que eu consegui fazer e que foi bem sucedido não é simplesmente por mérito meu, sabe? É reconhecer que Deus está nisso e assim que eu não sou autossuficiente e assim isso para mim foi tão libertador, sabe? Eu Sim. acho que você quando você me viu lá naquele Poder da Ação, lá em Goiânia, daquela forma, né, que te chamou muito a atenção, é porque Sim. eu realmente eu tinha decidido e eu decidi virar essa chave, não me preocupar nem um pouco com o que as pessoas pensavam a meu respeito, Sim. sabe? Mas sim me preocupar se eu estava ou não fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, isso para mim foi tão libertador, foi tão leve, né? Que hoje, se eu precisar ir para a Febracis, né, ir para o meu trabalho, quantas vezes eu preciso e eu tenho alguém de confiança, que hoje eu sinto essa tranquilidade, sabe? Ah, É, é de uma forma tão leve, sabe, para mim, sem culpa, sem condenação. sim. E Porque esse é o segredo. Esse é o eu digo, segredo, né, tá? Você saber que você não precisa dar conta de tudo. Você pode ser extraordinária sendo imperfeita, que hoje eu vejo você uma extraordinária profissional, eu vejo isso em você, e uma extraordinária mãe. E contando com o suporte em volta que foi necessário. Mas o que, que eu vejo? Que você compensa tanto o seu tempo de qualidade. Eu vejo você com o Guigui, eu vejo você aí com a Julinha. E assim, não precisa ser todo o tempo. Às vezes a mãe passa o dia inteiro com o filho, mas não tem uma conexão emocional, talvez, que você consegue ter em 3 horas, em 2 horas, porque não é, a proximidade não é estar perto. A proximidade, para mim, é a conexão emocional que você tem com seu filho, não é? E assim, olha, é que às vezes emocional que eu vejo no seu olhar com o Guilherme, que eu vejo no seu olhar com Julinha, né? O tempo. Então é isso. Nós podemos sim ter um tempo extraordinário de conexão emocional com os nossos filhos, sem, no entanto, precisar ficar 24 horas com eles. até porque o tempo não quer dizer que seja de qualidade, né? Eu Sim, posso estar aqui a tarde inteira, o dia inteiro com eles e estar todo o tempo conectada no celular ou em alguma reunião, que aí não faz sentido, eu estou só de corpo presente, sim, né? E assim, e esse tempo, sabe, de quarentena, com essa pandemia, assim, a gente teve, nossa, quantas pessoas, né, ceifaram a sua própria vida por não saber, por não ter perspectiva nenhuma do futuro, de não ter assim a coragem de pedir ajuda, de se realmente reconhecer que era vulnerável.
E sim. tantas, assim, apesar de tudo isso, apesar de todo o sofrimento, né, e tal, que realmente foi bem desafiador, muitas empresas quebraram, muitas pessoas perderam emprego, né, e tudo mais que a gente sabe, eu vejo que, por exemplo, o Guilherme, tendo que ficar em casa, sem ir para a escola, fazendo aula online, você não tem noção, assim, da proximidade. A gente sempre foi muito... eu, ele e o Giovanni, a gente sempre foi muito assim, muito de conchego, tá muito conectado, a gente sempre juntinho. O Guilherme sempre acompanhou a gente em tudo, Sim. mas eu nunca imaginei que esse tempo de quarentena fosse aproximar ainda mais. O Giovanni era o professor do Guilherme. Sim. Eu estava no auge assim, da quarentena, eu estava grávida, né? A Julia nasceu em agosto, quando as coisas começaram a voltar. Então, o Giovanni foi quem ficou. E quando eu dizia assim, não, deixa eu fazer aula com ele hoje, ele não, eu que vou fazer. Né? Então, Uhum. assim, a ponto de uma reunião com os professores, né? A professora validar, assim, olha, ele ser o único homem entre as mulheres, né? Ele era o único pai presente, e a professora validar, assim, olha, pela atenção, pelo cuidado dele. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, assim, foi uma situação, foi um mal que trouxe um bem, sabe? Que, assim, a gente pôde aproveitar esse tempo para se aproximar mais, para se amar mais, para olhar mais, né? A gente estava aqui trabalhando, de repente, pouco antes da hora do almoço, saía um pouquinho aqui no quintal, ia jogar bola, ia brincar. Então, assim, e depois voltava ao trabalho normalmente. Então, assim, não era muito tempo, mas era um tempo realmente que era só eu e ele. Que era não, que é, né? Só o Que é. pai e ele, só a gente. Então, por mais desafiador que esse tempo foi, porque também não foi só, foi realmente bem desafiador, a gente tirou muitos aprendizados e pôde viver experiências incríveis, assim, com a minha gestação, acompanhando, foi uma gestação incrível, uma gestação super saudável, eu não tive nenhuma intercorrência, e mesmo assim produzindo, trabalhando, coisa que eu nunca vivi, por isso que eu te falei no início, eu tenho, nós temos, né, o nosso mural da vida extraordinária lá no quarto, e aí eu fico olhando, fico visualizando, fazendo aquele tempo lá, aquela imersão, e assim, de todo esse tempo, Deus realmente superou, assim, ele fez além do que os meus olhos imaginavam, sabe? Sim. E poder viver essa gestação da forma como foi um grande presente. Foi tão leve. Nas minhas outras estações, eu precisava ficar em repouso semi-absoluto, né? Assim, tinha uma série de questões envolvidas. E nessa foi, assim, sobrenatural. Como é que eu vou desvincular Deus? Né? Como é que eu vou deixar Deus de lado? Porque Ele tem me abençoado tanto. Isso, mas ele tá te abençoando porque hoje ele conhece o coração da Thaís. Ele vê o que que é prioridade para a Thaís, porque Deus sonda o nosso coração, por mais que você diga, não é? Ele olha as intenções do nosso coração, né? E assim, gente, a Thaís fala o tempo inteiro de moral da vida extraordinária, das ferramentas, né? Então, ela está o tempo inteiro falando do processo do coach integral sistêmico. Infelizmente, na minha época de gravidez, na minha época de ser mãe, né, dos meus filhos menores, eu ainda não conhecia essa ferramenta, eu ainda não tinha passado por esse processo transformador nas nossas vidas. E eu, Thaís, ao contrário de você, eu fui uma mãe muito dedicada ao meu profissional por causa das minhas crenças que eu trazia, as minhas crenças limitantes, eu tinha uma necessidade muito grande de autoafirmação em função de uma crença que eu trazia do meu pai, e era uma crença de sobrevivência que inconscientemente eu trazia isso. Então eu tinha uma necessidade de me autoafirmar, eu tinha uma necessidade de provar o tempo inteiro que eu era capaz, eu tinha uma necessidade,
o tempo inteiro de provar para o meu pai, mesmo ele não estando mais vivo, de que valia a pena ter me deixado viva, que ele poderia se orgulhar de mim. Então, em função disso, dessa crença, o que eu fiz? Eu me dediquei integralmente ao meu trabalho e quem foi mãe dos meus filhos durante muitos anos foi o meu marido. Então, quando você falou aí do Giovanni, e assim, olha, eu viajei o Brasil inteiro, eu viajei vários países do mundo e ficavam 15 dias, eu ficava 15 dias fora, eu ficava fora do Brasil 15 dias. E quando eu ia viajar, eu ia para o aeroporto, os meus filhos tinham febre emocional. E o meu marido não falava, meu marido não falava isso para mim, porque como é que eu ia viajar, não é? E ele ia me contar isso. Então, assim, infelizmente, depois disso eu me cobrei muito, eu sentia muita culpa por isso, né? E a minha filha mais velha, a Luísa, uma vez ela me chamou para conversar e ela falava assim, mãe, eu não sei se eu vou conseguir te perdoar por isso. E isso trouxe um peso muito grande no meu coração, de ela ter essa ferida emocional, não é? Que depois curou, mas assim, isso foi muito forte para mim. Mãe, eu não sei se eu consigo te perdoar pela ausência que você me causou, porque fica realmente as lacunas emocionais, né? Então, para eu lidar com esse sentimento de culpa, também foi uma coisa assim, desafiadora para mim, mas quando eu entendi que naquele momento, com o conhecimento que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha, eu fiz o melhor dentro do que eu podia fazer por eles, isso me libertou também. E tanto é que quando ela teve essa fala, esse diálogo comigo, falei justamente isso para ela. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu jamais teria focado só em um pilar, como hoje a gente vive sistemicamente, né? Então, o que eu falei para ela, filha, tudo que eu fiz foi pensando em acertar. E eu fiz o melhor que eu pude fazer dentro das condições que eu tinha, dentro do conhecimento que eu tinha e usando as ferramentas que eu tinha conhecimento. Então, por isso, eu já pedi perdão a Deus, eu já me reconciliei com Deus e estou aqui diante de você para te pedir perdão também, porque eu própria já me perdoei. Porque primeiro é você se perdoar, você se autoconhecer, você reconhecer onde você falhou e saber que a partir de hoje você não corrige o passado, mas a partir dessa autoconsciência você consegue fazer diferente daqui para frente. Então, assim, por mais amor que eu desse para eles, não foi o suficiente. Porque não é você dizer que ama o seu filho, é seu filho se sentir amado por você. A criança não tem essa capacidade, né, de cognitiva, de simplesmente ouvir o eu te amo e se dar por satisfeito. Sim. Né? E realmente pronto, é o suficiente. Sim, é porque assim, é o significado que cada um dá, não é o que ela vê, não é o que você fala, é o significado que ela dá para aquilo. Então, quando eu viajava nas minhas inúmeras viagens, o significado que eles davam era de abandono, não é? Sim, Era de sim. abandono. Então, embora não fosse, porque eu sempre fui uma mãe muito presente, eu sempre fui uma mãe muito amorosa e eu acabava, inclusive, sufocando eles de tanta atenção, de tanto carinho que eu dava. Mas era uma forma que eles não se sentiam tão amados quando eu ficava tanto tempo fora de casa. Então, eles se sentiam abandonados por isso, né? Então, é importante que a gente esteja atento ao significado do que a criança vai dar naquilo que você está fazendo, não é? E a gente compreender e não recriminá-la e também não te recriminar. Que elas trazem muito pesar, elas essa ferida emocional nos filhos. Então, o primeiro trabalho é que que elas sejam gentis com elas mesmas. Que elas sejam gentis, que elas não se punam por isso e elas se perdoem por isso. E passe a dar o que ela não deu antes, dá agora para o filho.
Não importa o tamanho do filho, a idade do filho, ela pode fazer diferente hoje, não é? Conhecendo a linguagem de amor do filho, conhecendo essas outras ferramentas, né? O perfil comportamental do filho, então uma forma melhor de se comunicar com esse filho, conhecendo a linguagem de amor dele e enchendo o pote de amor na linguagem que ele se sente amado. Então, e ela também tem que buscar isso, não é? Esse conhecimento que nós também buscamos, né, Thaís? Eu não sei quantas horas de Exatamente. treinamento nós já fizemos. Eu acho que já passou de 500 horas de treinamento que eu fiz, e eu imagino que você tenha passado também, né? Por essa quantidade, assim, nós nos dispomos também a melhorar, a reconhecer que nós podemos ser melhores a cada dia. Não nos Exatamente. penalizarmos, mas entender que nós podemos ser pessoas melhores, não é? Porque assim, tem gente, eu digo isso, tem gente, mas eu já vivi isso, tá? Essa questão da vitimização, essa Sim, questão da autocomiseração, né? De ficar mesmo alimentando, porque eu fiz isso, agora eu estou me culpando, e ficar alimentando esses pensamentos, aceitando os pensamentos de culpa, de condenação, entende? Então, assim, o nosso maior inimigo sou eu, assim, o meu maior inimigo sou eu mesmo, né? Então, sim, eu sei quais são os pensamentos, as emoções. Eu preciso gerenciar os meus pensamentos. Tem pensamentos que, que assim, só vem mesmo para destruir aquilo que precisa ser feito. Então, é importantíssimo. O que a gente está fazendo aqui, às vezes, quantas lives você já fez com esse tema, né? Eu também já comentei algumas vezes, mas a gente tem que ter a humildade, uma coisa que eu aprendi, para buscar ajuda, para entender que sozinha eu não ia conseguir. E aí foi através das ferramentas do coaching integral sistêmico, que Deus usou mesmo, sabe, para mudar a direção, para mudar completamente o rumo, para me fazer ser autorresponsável, para me fazer entender que eu não era assim, eu posso ter sido uma vítima, só que ficou para trás. Já sim. foi. Não preciso ficar, eu não preciso e não vai me levar a lugar nenhum alimentar isso, É isso. sabe? Eu sou coitadinha, eu sou isso, eu sou aquilo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, esse processo todo que eu vivi, que eu vivo diariamente, porque eu tô crescendo e amadurecendo a cada dia, né? Tem sido desde 2012 com essa consciência de que eu realmente precisava de ajuda. Então, eu acho que é isso. Primeiro ponto é entender que você não dá um passo se não for com o auxílio de alguém, né? Sim. Tá Sim, travando para mim. e agora você está totalmente travada para mim. Pessoal, dá um retorno para mim se vocês estão conseguindo nos ouvir, se o som está falhando, Para porque mim, realmente Lu, para mim, você fica travando, assim, a tua imagem ficou congelada. Aí eu não sei se as pessoas estão, se você está me ouvindo, se as pessoas estão ouvindo. tá. A Reila está dando feedback que está ouvindo, que está ok. Mas e a imagem, gente? Como é que está a imagem? Agora está ok. Pelo menos a imagem que está ok.
Então tá. Então, olha só. Às vezes trava, ela está colocando. Olha só. Tá muito presente na sua fala, e para mim isso é muito importante também, a humildade. Porque às vezes as pessoas nem buscam ajuda nem com outras mães para buscar experiências vividas por elas, não é? E essa troca de experiência, como nós estamos fazendo aqui, isso é muito rico e serve para amenizar, né? Para amenizar os desafios que a gente passa. Então, assim, é muito importante que você busque ajuda, que você compartilhe essas informações com outras mães, que você busque livros especializados no tema, né? Que você para você compreender e controlar essas emoções todas de angústia, de ansiedade, de culpa, né? Quando a gente volta a trabalhar, quando que a gente se sente culpado, né, por deixar a criança em casa ou numa creche ou com alguém desconhecido, né? Como você falou aí agora, eu deixo ela agora porque eu sinto que eu posso confiar nessa pessoa. Então, entender que existem pessoas boas, sim. Eu me lembro que quando eu deixei a minha filha na creche, ela foi para a creche desde os 4 meses de idade, e eu chorava muito, eu chorava o dia inteiro no meu trabalho, e eu saía da creche chorando, e ela toda sorridente. Então, assim, a criança tem uma capacidade de adaptação muito grande e eu sofri o tempo inteiro. Eu não tinha o que eu tenho hoje. Hoje eu digo que o que eu tenho hoje, que a minha espiritualidade e a minha inteligência emocional desenvolvida, é o que eu tenho de mais forte em mim, são essas duas coisas hoje. E a minha espiritualidade, né? E a inteligência emocional, que o processo de coaching me ajudou a desenvolver. Essa estrutura emocional forte, essa estrutura emocional que não é só uma estrutura emocional. Eu tenho todo um autoconhecimento e eu consigo identificar dentro de mim essas transformações emocionais que estão ocorrendo dentro de mim e gerenciar e automaticamente pedir uma ajuda, automaticamente aplicar uma ferramenta que eu aplico nas pessoas, aplicar em mim também, né? E eu vejo você falando o tempo inteiro, está presente na sua fala também, né? De a gente o tempo inteiro aplicar essas ferramentas, porque se funciona para os outros, né? Como você falou, primeiro tem que funcionar na gente, não é? Exatamente, exatamente. Então, tá, a gente podia trazer umas dicas para essas mães do que elas podem fazer, então, né, para aprender, para ajudar a conciliar a carreira, a maternidade. O que você pode dar de dicas, que depois eu vou complementar aqui também. Amiga, o que que eu percebo, tá? No meu dia a dia, que fazer o planejamento mesmo das tarefas e entender que a gente precisa ter um suporte. Ah, mas eu não tenho. Aí a pessoa pode dizer, não, mas eu sou sozinha e como é que eu vou me virar? Né? Não tenho opção. Primeiro ponto é não, eu acho que é entender em que momento de repente está vindo culpa. Porque assim, Sim, cada um vive um contexto diferente, tem a sua realidade, né? Hoje, quando o Guilherme nasceu, há 8 anos atrás, eu vivia uma realidade. Eu tinha, eu tinha uma, eu tinha eu tinha um suporte que hoje eu não tenho. Né? Por exemplo, minha mãe me acompanhou em todas as gestações, então assim, eu ficava muito tranquila e confiante de que ela iria cuidar do meu filho enquanto eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que trabalhar na medida que ela também tivesse tempo. Hoje já não é assim. Hoje a minha demanda de trabalho é bem maior do que era há 8 anos atrás. Né? sim. Eu cuido de 2 unidades junto com o Giovanni e em Goiânia, junto com o Gustavo também, né? Que é nosso sócio lá. Então, assim, a gente tem um time, a gente tem pessoas para cuidar, né? Assim, fazer com que a nossa missão aconteça. Então, assim, eu precisei parar e entender. Não, por exemplo, de manhã, no período da manhã, eu fico mais focada com a Júlia, né? Eu fico mais tempo com ela.
Quando é à tarde, eu marco as minhas reuniões, eu marco a maioria dos eventos, dos encontros que eu tenho que ter à tarde, né? Que é que para mim é mais tranquilo, né? Porque até então eu não tenho um babá ainda. E então assim, essa é a minha realidade. Então eu precisei entender, bom, eu preciso fazer, eu preciso continuar trabalhando, preciso. Eu preciso cuidar da minha filha, preciso. Eu preciso cuidar do meu esposo? Preciso. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso me planejar, eu preciso fazer um plano de ação aqui para conseguir conciliar tudo, né? E aí eu deixei de querer ser a autossuficiente e pedir ajuda, né? Seja a compreensão dos nossos colaboradores que dependem de mim, às vezes de uma decisão, de alguma situação. Então, assim, a gente vai se ajustando, né? E aí agora eu consegui uma pessoa para ficar com a Júlia e eu acredito que vai ficar mais tranquilo assim, essa questão da agenda, né? Mas o fundamental é entender o que, que eu preciso fazer. Pronto. Qual a minha realidade? O que, que eu tenho que... quem que pode me ajudar? Né? O que, que eu preciso para conseguir dar conta disso tudo? Enfim, é colocar no papel e mesmo assim, se você coloca no papel algo que... Não, mas a minha vida não é assim. A gente no coach tem a agenda da vida extraordinária. Né? Então, assim, é colocar... visualizar mesmo, trazer... que a gente é um processo bem... A gente pode trabalhar de forma muito profunda através do coach, né? Das ferramentas. Porque às vezes, por muito tempo, eu não fazia a minha agenda da vida extraordinária porque eu não me achava merecedora de imaginar viver, sei lá, fazer uma academia e ficar lá um tempo. Não, eu tenho que trabalhar, nessa hora eu tenho que trabalhar, eu não posso me dar o luxo de. Então, assim, é uns pensamentos sem pé nem cabeça, sabe? Porque eu não me achava merecedora. Então, assim, tem que ver também se você é isso, planejar de acordo com a sua realidade. A Reila colocou a Reila, Isso. esposa do nosso treinador, do Ricardinho, lá de Goiânia, Ricardo Curatomi. Vai ser mamãe daqui a pouco, tá grávida, já já tá saindo, e o Davizinho. E Sim, também tem muito para contribuir com muitas mamães, né? sim. E é isso, olha o que ela falou, é entender a sua realidade. Na verdade, é isso, é assim, olha, você não pode comparar a sua realidade com a de outra mãe. É você É, olhar para a tua realidade, saber o que, que eu posso fazer, o que, que eu tenho e que eu consigo fazer com o que eu tenho. Aí eu tenho que fazer tudo exatamente. isso, mas eu posso contar com a ajuda de alguém? Então, é buscar ajuda, pedir ajuda, sim, seja para sua mãe, seja para o marido. E assim, para o marido não é pedir ajuda, né? Porque as responsabilidades, os papéis são diferentes dentro da casa, mas as responsabilidades, seja com a casa, seja com os filhos, são iguais para os dois. Então, assim, olha, ter um marido presente, um marido que divide tudo ali com a gente, é muito importante. O meu marido não foi um marido, foi uma mãe, por exemplo, né? Então, assim, a minha mãe sempre ajudando, ou se não é a mãe, é a sogra, mas o que é importante de tudo isso que está na fala da Thaís? É você ter equilíbrio emocional. É você ter equilíbrio das suas emoções. É você gerenciar o seu tempo. Vou falar aqui resumidamente o que ela falou. Gerenciar o seu tempo. Isso é super importante. Então, você ter o planejamento do seu dia. Se você precisa trabalhar e precisa conciliar com a amamentação ou com a escola dos filhos, é você ter esse tempo. E se dê um tempo também para você. Quando dá vontade de chorar, chore. Quando estiver cansada, peça ajuda. Não queira ser uma mãe nota 10. Você não precisa ser perfeita em tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Mantenha o equilíbrio emocional. O que mais? Administre as suas emoções, desenvolva a sua inteligência emocional, peça a ajuda de um profissional. Eu, por exemplo,
no meu primeiro filho, eu tive depressão pós-parto. Foi rápido, mas eu tive depressão pós-parto. E quantas mães têm depressão pós-parto? Por quê? Porque não para se escutar, não pare para se conhecer. E várias transformações emocionais estão ocorrendo dentro de você e você não se permite se escutar, se ouvir e entender que você sente que você não está bem. Então, na medida que sentir que não está bem, que está muito angustiada, que está muito ansiosa, ou está muito para baixo, está sentindo tristeza, incapacidade, busque imediatamente ajuda. Você não precisa suportar tudo sozinha. Ser mãe é um desafio muito grande, não só pelo desafio de conciliar a carreira com o papel de mãe, mas pelas transformações hormonais que acontecem dentro da gente. Então, fique atento a isso. E você que vai ser mãe ainda, você que está grávida, já começa a trabalhar a sua inteligência emocional, o seu equilíbrio emocional, a buscar a sua espiritualidade. Então, começa por entender, se autoconhecer. Você percebe quando você está bem e quando você não está bem. Quando não estiver bem, busque ajuda. Né? E a questão da gestão do tempo, já falamos, não foi? O que mais? Isso. Parar de se cobrar tanto. Pare de cobrar tanto de si mesma. Pare de cobrar tanto de si mesma. É possível aprender com seus erros e acertos. E por isso não se preocupe em ser uma mãe nota 10 sempre. Foque em fazer o seu melhor e aproveitar ao máximo os momentos que você está com seu pequeno, com sua pequena. Então, assim, o que mais, tá? Já falei tanta coisa aqui. O que mais que a gente pode falar para elas? Eu acho que se permitir ser ajudada é um grande passo, sabe? Tem muitas pessoas, eu era uma delas, que eu não pedia ajuda, entende? Então, assim, e aí eu pagava um preço alto por isso, Sim. entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto é entender que aquilo que eu falei, assim, eu não consigo fazer tudo sozinha, sabe? Eu não preciso ser uma super mulher. Entende? Assim, Sim. eu não preciso provar nada para ninguém. Uhum. Entende? Eu acho que a inteligência emocional, gerenciar esse turbilhão, você falou sobre a questão hormonal, realmente olha, é um negócio que de manhã dá vontade de chorar, de tarde dá vontade de rir, né? Assim, eu lembro que eu grávida da Júlia, foi uma gravidez tranquilíssima, mas assim, tinha dia que eu às vezes eu ficava, meu Deus, por que que eu tô tão impaciente? Eu sou extremamente paciente, né? Eu Sim. sou extremamente paciente do perfil, eu sou estável e conforme. Então, assim, eu fujo de conflito, mas assim, eu gosto de ouvir. Mas assim, tinha uma hora que eu falei assim, isso aqui não é normal. O que está acontecendo? Então eu me afastava um pouco, né, para eu me entender e reconhecer, Isso. não, aqui eu preciso, né, eu preciso de ajuda nisso aqui. Então, e às vezes na consulta, a consulta do pré-natal, eu falo assim, doutora, eu tô me sentindo, por que que eu tô me sentindo tão impaciente? Aí ele tinha lá a explicação dele, mas com as ferramentas também, eu falei assim, não, peraí, eu sei o que precisa ser feito, então eu não preciso passar por isso, então vamos lá. Vigiar Isso. mesmo, sabe? Se conhecer e reconhecer os sinais que o corpo dá, Perfeito, perfeito. né? Eu sei que tem situações que podem me tirar do sério, eu sei que tem situações que podem me abater. Então, tá sob o meu controle? Sim. Geralmente tá assim. Ou o Giovanni aqui me fala muito, olha, isso aí é sua percepção, né? Não, mas é assim, assim, assado. Ele falou assim, isso aí, ele consegue, ele consegue trazer uma clareza, meu esposo, assim, eu às vezes crio, assim, um negócio que não, gigantesco, e ele, não é isso aqui, é mais simples, não precisa, de tudo isso, entende? Então,
é entender os sinais que o nosso corpo dá e se conhecer mesmo. Se conhecer. Exatamente. E outra coisa, né? Para quem é grávida e trabalha, eu me lembro que eu trabalhei, tá? No meu último filho, eu trabalhei até domingo à noite, eu trabalhei, 6 horas da manhã, eu estava na maternidade tendo meu filho. Então, assim, olha, não queira ser super mulher. E às vezes você vai estar ali no trabalho e o seu chefe, quando é homem, às vezes a gente se intimida e dizer para ele que a gente não está bem. Haja naturalmente, lembra para ele que ele nasceu de uma mulher, que para ele estar ali no poço dele, ele nasceu de uma mulher, tá? Então, assim, não tem como, você não tem que ter medo de dizer que você está sentindo, você não está conseguindo se parar em pé, porque dá muito sono. Você pode sim chegar para ele, levar um papo reto com ele e dizer assim: olha, lembra que você nasceu de uma mulher. Tá? Então, assim, não ter tanta essa preocupação de se superar o tempo inteiro, porque o seu chefe não vai aceitar, sabe? Então, eu vejo aqui que quando você tem esse equilíbrio emocional e que você leva isso com a maior tranquilidade, né, com esse controle, você não precisa faltar ao trabalho, você não precisa, às vezes são alguns minutos que você precisa, às vezes uma hora do almoço um pouquinho maior para você descansar um pouco mais, ou negociar para você, se está tendo muito sono de manhã, negociar para você chegar um pouquinho mais tarde. Então, é você se perceber as suas necessidades e você naturalmente fazer esses acordos, sabe? E não se exigir tanto. Então, se perceba, se conheça, se leia, para um momento para você respirar, para você perceber as emoções que estão acontecendo contigo e você saber gerenciar isso. Tá? Quantas vezes, e eu na minha vida inteira, foram pouquíssimas chefes que eu tive muito mais chefes homens, e quantas vezes eu tive que falar: olha, você não fala assim comigo não, porque para você estar aqui você nasceu de uma mulher. Tá? Então, assim, eu usava falas contundentes, assim, que para trazer esse convencimento, sabe? Então, que é isso? E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei onde é que eu estava, que eu não conhecia o coach integral sistêmico antes. O coach me trouxe todo esse aprendizado. O coach me trouxe ferramentas que hoje eu aplico em qualquer situação da minha vida, em qualquer situação. Mas a principal delas foi a espiritualidade, a inteligência emocional e a gestão do meu tempo. Porque a maior riqueza que você tem hoje, que inclusive está sendo considerada como o sinônimo de amor, que é o tempo que você passa com seu filho, o tempo que você cuida de você, o tempo que você gerencia a sua casa, o tempo que você gerencia os seus líderes, os seus liderados. Então, é o tempo. Aprender a gerir o seu tempo. E a Thaís falou que da agenda da vida extraordinária, que é transformador, é maravilhoso. Aprenda a usar essas ferramentas todas. E olha, vai acabar, tá quase acabando. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Esperamos ter contribuído com vocês. Estamos aqui abertos a perguntas agora, se vocês quiserem fazer uma pergunta aí para nós duas. Se não quiserem fazer agora, pode acessar da Thaís, Thaís.rocha Ramalho, é isso, tá? Isso. Isso A mesmo. Julia, olha só, gente, não poderia ter um cenário mais lindo do que esse. A Thaís está aqui contribuindo com vocês. E olha que fofa, gente, que presente de Deus, Thaís. Ela é muito fofa. É, é. Parabéns para Ela você. é uma promessa, né? É uma promessa que o Senhor nos deu e, e assim, eu não tenho palavras mesmo para agradecer ao Senhor pela oportunidade de gerar essa pequena, né, e de cuidar, fazer com que ela conheça o Senhor, viva o propósito e a missão dela, né, com Sim. sabedoria, com temor. E assim, não tem preço, né, amiga? Não tem preço. Olha, eu quero falar aqui para todas as mães que tentam ser mães. Esse é o maior presente que Deus pode te dar.
Esse é o presente, o maior milagre que Deus pode nos dar. É ter esse privilégio de gerar uma vida e depois cuidar dela. Então, deixa eu te falar uma coisa, se prepara para você ser mãe, se prepara para você cuidar dessa vida, desse ser, tá? Faça o seu processo de coaching integral sistêmico, faça, se cuida. Amiga, beijo, amo sua vida, amo a vida da sua família, gratidão, cuida da sua princesa.